Olá pessoal, meu nome é Bruno Azima, um dos pastores aqui da Igreja da Cidade, e hoje eu vou estar trazendo o estudo da semana do GDC para você. É uma honra, um privilégio, estamos juntos aí nesse tempo abençoado. Lembrando que nós estamos na nossa quaresma cristã, 40 dias de milagres com Jesus, e nossa última mensagem, semana 5, foi sobre Jesus e a sobrenatural multiplicação de pães e peixes. Lembrando também que nós estamos nessa semana de jejum, né? Jejum de filmes, TV, séries e streaming. Então, vamos tirar esse tempo aí para estar buscando a Deus de forma ainda mais intensa e intencional aí para vivermos nossos milagres com Jesus nessa quaresma. E temos algumas ações também na semana, que é ajudar a servir na montagem do Alto de Páscoa, você que está aqui na colina, ou no especial de Páscoa que vai acontecer nas sextas. Então, vem servir com a gente, vem fazer acontecer esse espetáculo, esse musical, esse Alto de Páscoa que abençoa tanta gente. Então, esse é o desafio semanal para que possamos estar realizando juntos. Também contribuir com alimentos para a equipe de voluntários do Alto ou especial de Páscoa. Então, sempre tem aquele movimento ali, né? Os voluntários precisam comer também, então a gente se mobiliza para dar esse apoio também para eles, tá bom? E servir no Cidade Social. Você que tem um Cidade Social perto de você, você pode se voluntariar também para estar servindo nessa frente tão importante e abençoando tantas pessoas. Isso tem tudo a ver com a nossa mensagem desse domingo, né? De estarmos dispostos a servir, alimentar as pessoas, por assim dizer. E eu quero só reler com você aqui o texto base que foi da mensagem de domingo, para que você possa também fazer as suas reflexões e dizer aí o que mais tocou no seu coração nesse milagre de Jesus. João 6, de 1 a 15 diz assim: algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não dariam para comprar pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei, à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Então olha aí, né? Que episódio, que milagre nas mãos de Jesus. 5 pães, 2 peixes alimentaram uma multidão, né? Nessa dinâmica de repartição dos discípulos, né? Nesse ambiente de graça, e graças a esse milagre, graças a esse repartir dos pães e peixes, vemos aí o povo reconhecendo Jesus como profeta, né? E Deus quer usar essa multiplicação, essa generosidade, essa atmosfera de compartilhar para revelar a sua glória. Então, fala para nós aí, compartilha conosco o que mais tocou no seu coração nesse milagre de Jesus. E nessa atmosfera que já entrando nesse momento, que eu quero trazer o estudo dessa semana do nosso GDC, que o tema é aumentando nossas expectativas. Podemos aumentar a expectativa, né? Se Jesus alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixes, o que ele pode fazer na minha vida e na sua, com aquilo que você tem, com aquilo que eu tenho? E eu quero ler com você Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, nosso Deus é grande. E nós sempre podemos esperar coisas grandes do nosso grande Deus. Por isso que nós podemos aumentar a nossa expectativa e não podemos nos conformar em viver menos do que Deus tem para você. Então você e eu precisamos ter esse desejo, esse anseio de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E sabendo a grandeza do nosso Deus, podemos entender o que Deus tem para você é grande. Então, quando nós
lemos as Escrituras, vemos ali os milagres de Jesus, os milagres de Deus para o seu povo, nós ficamos ali maravilhados, né? Quando a gente ouve um testemunho, como nós temos ouvido nos domingos, né? Ficamos assim animados, ficamos impactados. Mas muitas vezes o grande desafio da minha vida e na sua principalmente em momentos difíceis, crer que esse mesmo Deus pode e quer fazer grandes coisas na sua vida. Então nós não somos só espectadores daquilo que Deus está fazendo. Deus quer fazer na minha vida, Deus quer fazer na sua vida também grandes coisas. Jeremias 32, 27 diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? A resposta está implícita: não. Então nós precisamos aumentar nossas expectativas, manter nossos olhos fixos em Jesus e agir com fé, para que nós possamos viver plenamente os planos e a vontade de Deus para nossas vidas. É tempo de romper com incredulidade, com insegurança, com medo, com escassez e com qualquer outra desculpa que queira nos roubar do melhor de Deus. Vamos nos posicionar firmes em Deus e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, como diz nosso pastor Carlito Paz, não perca nas trevas o que Deus te deu na luz. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida, não se esqueça disso. E para que você possa viver plenamente os planos e a vontade de Deus, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é: entenda que os caminhos de Deus não são mais altos do que os seus. Então os caminhos de Deus são mais altos do que os seus, como diz em Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos, ou seja, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E isso que é muito importante dizer, porque muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa diante de Deus, colocamos o nosso pedido, a nossa vida diante de Deus, e somos tentados a tentar dizer como que as coisas vão acontecer, né? Como que Deus tem que fazer, quando tem que acontecer. Somos tentados a tentar criar expectativas de como e quando Deus vai fazer aquilo que nós estamos esperando. E em muitos aspectos, nós nos frustramos da jornada, não é porque Deus fez ou deixou de fazer algo, mas porque a nossa expectativa não foi cumprida. Tem mais a ver com as fantasias, vamos dizer assim, que criamos do que com aquilo que Deus fez ou não fez. E Moisés passou por isso também, né? Moisés, quando foi chamado para libertar o povo de Israel, Deus chamou Moisés e disse: olha, eu vou usar você para ser um libertador, você vai libertar o meu povo de Israel, e você vai falar com o Faraó para que Faraó liberte o meu povo. E sabe o que aconteceu? Moisés criou uma expectativa, ele ficou nesse conflito interno, porque ele imaginou, ele criou na sua mente como as coisas iriam acontecer. Quando ele foi falar com o Faraó de início, as coisas não aconteceram como ele previa, e ele ficou frustrado, porque antes da libertação acontecer, como aconteceu, você sabe, as coisas pioraram muito, as coisas ficaram muito difíceis no processo, e Moisés ficou nesse conflito interno. Olha o que ele diz em Êxodo 5, 22 e 23. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o povo. Então Moisés ficou nesse conflito porque Deus não fez como ele achou que Deus faria. Deus não fez segundo o caminho que Moisés criou uma expectativa que Deus fizesse. Deus fez, mas os caminhos são de Deus, né? Os pensamentos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então não se esqueça disso. E lembre-se que Deus está constantemente nos surpreendendo. Ore e confie que os caminhos de Deus são mais altos e são melhores do que os seus caminhos. Aumentar a expectativa nesse sentido é buscar não que Deus faça a nossa vontade, mas que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Amém? Você já se sentiu frustrado porque as coisas não aconteceram como você esperava? Compartilhe com a gente aí. Já foi surpreendido por Deus na sua jornada alguma vez? Então vamos lá. Para viver plenamente os planos e a vontade de Deus, o segundo princípio que quero compartilhar com você é: esteja atento às novas orientações de Cristo. Marcos 1,20 diz assim: logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu seu pai com os empregados no barco. Isso aqui mostra o chamado de João e Tiago, filhos de Zebedeu. E entenda que muitas vezes, para que nós possamos viver os planos de Deus, nós precisamos permitir que Ele nos conduza em novos caminhos.
Dentro do chamado de João e Tiago, eles não conseguiriam ser apóstolos de Jesus e pescadores ao mesmo tempo. Jesus tinha um ministério itinerante, viajava por diversos lugares, eles não iam conseguir conciliar essas duas coisas no chamado que Jesus tinha para eles. Então eles precisaram romper com o seu dia a dia, com aquilo que eles faziam há muito tempo, romper com relacionamentos de sempre, com a rotina de sempre, romper com a sua zona de conforto para que eles pudessem ir então rumo ao chamado de Jesus, que era um caminho novo e desconhecido. Eles decidiram encarar o desconforto e as incertezas do chamado em obediência a Jesus e viveram uma vida sobrenatural. Então, lembre-se como o nosso pastor Carito Paes diz, entre o seu conforto e o seu crescimento, Deus sempre escolherá o seu crescimento. Então, entenda uma coisa, para que você possa viver os planos de Deus, certamente virão ajustes, certamente algumas coisas serão ajustadas no caminho. Talvez o chamado de Deus vai exigir de você uma mudança de hábito, uma mudança de lugar, uma mudança de relacionamentos, uma mudança de postura, mas que você, em nome de Jesus, decida trilhar o caminho de Jesus, trilhar o caminho das novas orientações de Deus que muitas vezes nos deixam desconfortáveis, mas é o desconforto do crescimento. A zona de conforto não coopera para o seu crescimento. Então esteja atento aí às mudanças e os ajustes que Deus quer fazer na sua vida nesse processo. O que você precisa abandonar para que você possa viver novidades com Cristo? Existe alguma área da sua vida que você se vê preso na zona de conforto? Eu não comecei a servir ainda porque eu tenho vergonha, eu gosto de descansar no domingo, e você tem permitido que a zona de conforto paralise você, o crescimento, o melhor dia da sua vida. Então, vamos romper com isso e seguir rumo ao extraordinário e sobrenatural. E por último, o último ponto aqui, para que você possa viver os planos e a vontade de Deus, não faça exceções para a santidade. Êxodo 4:24, numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Meu Deus, Moisés estava a caminho do Egito para cumprir essa gigantesca tarefa de libertar o povo, de ser um instrumento poderoso de Deus para, inclusive, trazer as leis de Deus para o povo. Mas, mesmo com esse grande chamado, Moisés havia negligenciado uma ordem importante de Deus, que era a circuncisão, e ele não tinha circuncidado o seu próprio filho. E o juízo de Deus veio sobre Moisés, a ponto dele precisar imediatamente se alinhar para não morrer. Então Moisés seria esse instrumento de redenção e libertação na vida de milhares. Mas antes, ele precisou ajustar a sua vida. Ele precisou alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Isso deixa claro algo muito importante. Não há exceções para a santidade, nem para Moisés, nem para mim e nem para você. Só existe um jeito de viver a vontade de Deus, e é do jeito de Deus. O caminho para a plenitude dos planos de Deus é o caminho da santidade. Então, como diz em Hebreus 12:14, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, o caminho do melhor de Deus é o caminho da santidade. Existe algo que Deus te disse para fazer e você não fez? Ou algo que você precisa deixar e que você está negligenciando ou procrastinando? Ore pedindo para que Deus mostre o que precisa ser alinhado e decida a partir de hoje, trilhar o caminho da santidade. Amém? Eu quero concluir aqui esse estudo de hoje lendo Lucas 5:4, que diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Entenda algo importante, a verdade de Jesus precisa ser experimentada. A verdade que muda a nossa vida, que transforma a nossa história, não é a verdade entendida, mas aplicada. Depois de ouvir a palavra de Jesus, então Pedro foi desafiado a experimentar a palavra de Jesus. Não se contente com entendimento, com conhecimento, entendimento simplesmente intelectual sobre Jesus e sua palavra. Decida experimentar, decida aplicar as verdades da sua vida, aquilo que Deus tem falado com você, o que Deus falou com você hoje. Aplique na sua vida, aplique, viva, e é essa verdade que vai transformar a sua vida. Lance as suas redes, aplique como assim fez Pedro e os discípulos. Então vamos juntos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, aplicar as verdades de Deus na nossa vida e sermos transformados rumo ao sobrenatural. Eu quero fazer uma oração com você.
Eu falei aqui que a verdade que muda a nossa vida é aplicada, que a verdade que muda a nossa vida é aquela que é vivida. E você talvez está ouvindo esse estudo aqui e a decisão que você tem que tomar hoje é a decisão de se entregar a Jesus. É dizer, Jesus, eu entendi, os seus caminhos são mais altos que os meus, e eu quero ver o seu caminho, eu quero ver os seus pensamentos, eu quero ver a sua vontade. Então você pode hoje decidir entregar a sua vida nas mãos de Jesus e dizer assim, Jesus, a partir de hoje a minha vida é totalmente sua. Eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, como meu dono. E eu te peço, Jesus, cumpra a sua vontade na minha vida, na minha casa e na minha família. Se essa é a sua vontade, se você está hoje decidindo entregar a sua vida a Jesus, tem um QR Code aí na sua tela, você pode ler esse QR Code, você pode colocar aí qual foi a sua decisão, se entregar a Jesus ou se voltar aos caminhos de Jesus, você que já andou com ele, mas por algum motivo andou distante, acesse esse link, nós queremos conhecer você, orar com você, te acompanhar nos próximos passos. Você que quer um GDC também, tem um link aí para que você possa participar de um grupo, ser abençoado, juntos somos mais fortes, juntos somos melhores, você não foi chamado para andar sozinho, então se conecte a um GDC também e vem caminhar junto com a gente e viver o melhor de Deus. Amém? Eu quero lembrar você aqui, trazer os desafios para aplicação, né? Reforçar que nessa semana nós estamos aí refletindo sobre a multiplicação de pães e peixes, que você possa ser um instrumento aí para promover milagres na vida de outros também, repartindo aquilo que Deus tem te dado, servindo no estado social, servindo no alto de Páscoa, vem servir com a gente, vem repartir aquilo que Deus tem te dado, né? Eu quero indicar um livro para sua leitura aí, que é o livro O Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá. Esse livro vai abençoar você, vai ajudar você a entender mais sobre esse único caminho que temos para andar com Deus, que é o caminho da santidade. Então que Deus te abençoe muito, vamos juntos viver o melhor de Deus nesses 40 dias de milagres com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem.